Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Português Diariamente. Eu sou Juliana e o título deste vídeo é: será que o meu texto ficou bom? Pessoal, eu decidi criar este vídeo para compartilhar com vocês alguns critérios que vocês podem adotar para avaliar os textos que produzem. Então, pessoal, basicamente, o texto, para ser considerado bom, ele deve atingir uma finalidade e também deve se adequar a uma situação comunicativa. Então, para quem não se lembra, o que seria a situação comunicativa? Todos os elementos que envolvem um determinado contexto de recepção de um texto, né? Produção e recepção. Então, você tem interlocutores, tanto o emissor da mensagem quanto o receptor. Você tem a mensagem em si, o momento em que ela foi produzida, o local, em alguns casos o local também é relevante, enfim, todos aqueles pormenores que dizem sobre aquela comunicação, que digamos a gente pode utilizar para caracterizar aquele momento. Se a gente tem a situação comunicativa e se a gente tem uma finalidade para atingir, isso te dá já algumas pistas do que não poderiam faltar no seu texto. Então, o primeiro aspecto que você deve olhar é o conteúdo. Será que o que eu transmiti importa a pessoa que vai receber? Então, o seu conteúdo precisa ser útil e ele também precisa conter todas as partes necessárias para que ela entenda a mensagem, porque muitas vezes, dependendo do que você quer transmitir, o seu interlocutor precisará compreender outras partes, outras informações para que ele chegue finalmente a entender a ideia final, né? A sua mensagem como um todo. Então pense se você conseguiu transmitir todos os trechos desse raciocínio. E o segundo aspecto que deve te preocupar é a apresentação do seu texto. Então, a linguagem deve estar adequada ao público. Então, se é um público seleto que já tem alguma performance, já tem algum conhecimento em relação ao que você vai dizer, é importante pensar se caberia alguns termos técnicos. Agora, se o seu público é leigo, você deve utilizar uma linguagem simples. Enfim, o quão elaborada será? Se é uma situação não tão formal assim, você pode utilizar algumas figuras, alguns trocadilhos. Será que isso vai ser interessante para o seu texto? Enfim, a gente não tem situações engessadas. Cada situação vai demandar algo diferente. Então, atente-se ao contexto para que você saiba escolher da melhor maneira a linguagem que você vai empregar. Perceba também se há coerência no seu texto. Então, o que seria coerência? A gente deve manter uma linha, você tratar de um assunto apenas e todos os trechos precisam trazer o desenvolvimento daquele tema que você escolheu. Então, se lá no início você lança uma ideia, as demais partes devem explicar aquela ideia, deve exemplificar, deve desenvolver. Enfim, esse texto precisa ter uma linha temática e obedecer essa linha do início ao fim, servindo uma parte a outra, né? Isso que dá a sensação de que o todo faz um conjunto e que ele tem ali, né, uma boa conexão. E junto a isso, estudem a parte da coesão. O que seria a coesão de um texto? É justamente você encaixar palavras que sejam capazes de mostrar que um trecho tem relação com o outro. Então, alguns elementos da nossa língua nos ajudam a fazer isso. São as conjunções, são as preposições, são os pronomes demonstrativos, relativos, pessoais, porque eles geralmente nos ajudam a retomar algum outro termo, né, mencionado e fazer relação com algum que vai vir depois. Enfim, os pronomes são muito úteis. Os sinônimos e todas as palavras que possam servir tanto para retomar quanto para unir um trecho a outro. Então, se você não tem muita habilidade com essa parte de junção, eu recomendo que você estude a matéria coesão e coerência. Elas são, em geral, postas juntas, são estudadas juntas porque uma contribui para que a outra aconteça. Então, coesão e coerência é assim, a chave de um texto que tem ali uma sinergia, um trecho está
adequadamente conectado ao outro. Devemos pensar também, pessoal, em uma parte mais estética do texto. Como assim? O seu texto ele foi repetitivo? Você utilizou as mesmas palavras ou você diversificou? Você errou alguns vocábulos, você acertou ortografia, você teve alguns problemas gramaticais. Então observem essa parte. Você foi cansativo? Então, às vezes o cansativo pode ser tanto na repetição de palavras, mas pode ser na repetição de ideias. Então, se você é muito redundante, se você repetiu a mesma coisa, né, como eu estou fazendo aqui, estou repetindo, e você vai repetindo, isso cansa a pessoa. Então, lança a sua ideia e pense se um trecho explicou aquela ideia que você lançou, mas sem girar muito em torno da mesma coisa. Pense também se o seu texto é envolvente e você consegue envolver o seu leitor quando você dá exemplos, quando você traz analogias, quando você conta histórias. Então, para muita gente não faz sentido essa parte, né? Vou contar histórias, mas às vezes essa contextualização ela é possível em boa parte, né, dos gêneros textuais. Você tem sim a oportunidade de contar a história. Às vezes você vai fazer isso de uma forma breve, de um jeito formal, mas se você puder fazer esse encaixe, faça, porque o leitor se sente muito mais envolvido quando ele percebe que ali há uma história. Reparem que escritores experientes, sejam eles de textos literários, sejam eles de textos não literários, usam muito essa técnica do contar histórias, do trazer exemplos, do trazer analogias, porque isso envolve o leitor. Pense em você quando vai ler o texto de uma pessoa, repare o que te envolve naquele texto. Pegue um gênero, pegue um assunto que te agrade e repare o que faz com que você se mantenha ali por muito tempo interessado. E tente utilizar essas estratégias no seu texto. Gente, qualidade de texto está muito associada à sensibilidade. Quando você pensa na pessoa que vai ler o que você escreveu e você procura imaginar o que atenderia a ela, há grandes chances do seu texto ser assertivo e ser envolvente. Então, acima de tudo, se você quer ser um bom escritor, e essa palavra costuma ser associada apenas a textos literários, mas tem a ver com todas as possibilidades de texto, né? Você é escritor em alguns momentos também, por mais que você produza trechos, né, ou textos muito pequenos, naquele momento de produção você é um escritor. Repare como os escritores experientes, eles procuram, né, ter essa sensibilidade, então desenvolva essa sua capacidade de perceber qual é a demanda do seu interlocutor e você então conseguirá escrever com muito mais facilidade, de uma maneira mais segura, assertiva, enfim. Pense no outro e, acima de tudo, tenha paciência para desenvolver esse aspecto, porque escrever textos gasta tempo, dá um pouco de trabalho, é moroso, é uma atividade que requer muita paciência mesmo, muita perseverança. E não pense que você, né, se você está gastando muito tempo, que você está sendo anormal nisso, que deveria ser feito mais rápido, enfim. Essa habilidade a gente desenvolve aos poucos e nem sempre a gente atinge o nosso objetivo da maneira como a gente quer, mas isso deve funcionar como uma mola, né, para te impulsionar a continuar o processo e a fazer o melhor que você pode sempre. Bom, pessoal, é isso. Escrita tem tudo a ver com sensibilidade. Eu espero ter ajudado vocês com essas dicas. Por favor, deem sugestões, curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam no canal. Obrigada por estarem aqui. Vejo vocês no próximo. Tchau, tchau!